Olá, eu sou Jefferson Messias, economista, bacharel em Direito e jornalista. Esse vídeo de hoje, 25 de março de 2020, complementa o publicado aqui no meu canal na segunda-feira, dia 23. Convido você a assisti-lo. O artigo de hoje poderia se intitular Crises Iminentes. O ser humano é naturalmente um ser cheio de dúvidas. Estamos vivendo nessa semana o ápice desse estado. Estamos percebendo no horizonte diversos momentos difíceis a serem atravessados. Dois deles já estão bem delineados. Duas crises que já se instalaram e não tem como fugirmos delas. A primeira delas é a crise de autoridade, que já tem nuances até de crise institucional. Perigoso isso. Desde o princípio dessa catástrofe anunciada, o ego de alguns se contrapõe à lógica. Não se vence uma batalha sem planejamento, sem estratégia, sem meios e munições para o ataque. Imagine uma guerra. A estratégia global, não só da área de saúde, a ser implantada em cada região do Brasil, teria que ser montada a partir de um grupo de especialistas envolvendo autoridades de diversas áreas, contemplando diversos indicadores e, dentre estes, a gente poderia destacar aqui a concentração de população, ou seja, a quantidade de habitantes por metro quadrado. E as maiores decisões deveriam emanar do poder central. O que estamos vendo? Na ausência dessas decisões do poder central, governadores e prefeitos publicaram decretos e o governo federal depois baixou medidas provisórias para minimizar a parte fiscal e econômica. Já os especialistas em infectologia dizem que a transmissão ainda não chegou ao ápice, mas que chegará. Reafirmam que muitos conviverão normalmente com o vírus, são os chamados assintomáticos. As estatísticas mostram que a letalidade maior está concentrada nos acima de 60 anos ou em pessoas com alguma outra doença já instalada. A imunidade de cada um é que vai definir quem vive ou morre. Isso é fato. A outra crise já desenhada e iminente é a crise econômica. O Brasil parando para tudo. Como nos mantermos vivos com tudo parado? Nem preciso me alongar nessa análise. É óbvio que a riqueza só acontece se o dinheiro girar. Os meios de produção não podem parar. Estamos vendo grande fatia do orçamento da União sendo utilizado hoje para tapar buracos e dificuldades iminentes de estados e municípios. Se a economia travar, vai faltar dinheiro lá na frente. Se a maquininha de fazer moedas de cédulas funcionar lá no Banco Central do Brasil de qualquer jeito, a inflação explode. Não pode isso. A atitude lógica é mesmo segurar o chamado grupo de risco em casa? Talvez seja uma das decisões a ser tomadas. Se for esta a decisão, como fazer isso? Não sei, talvez se usasse a Previdência, antecipassem pensões ou definisse uma quantia extra para que essa massa de aposentados consiga criar alternativas imediatas para se isolarem. Penso que seria uma ideia a ser estudada. Se fizerem os cálculos, talvez fique mais barato do que os R$ 200 per capita prometidos aos profissionais liberais. Vamos torcer para que as ideologias e interesses políticos e politiqueiros fiquem em último plano. Ainda dá tempo de costurar um grande pacto nacional pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Está passando de hora de deixarmos de lado o tal jeitinho brasileiro. Grande abraço.